tivemos umas encrencas políticas na Doroteia, e aí, nesse interim, fui muito prejudicado, né? Não adianta citar os envolvidos, isso já passou. Então, me prejudicaram bem. E alguns afiliados aí, desses alguns professores, eles passaram, e eu não passei, e os caras entraram primeiro do que... Eu entrei primeiro que eles. Bom, aí, nesse interim também, eu fui chamado para o Projeto Rondon. Fiz lá o teste lá na UERJ, que era sempre lá na UERJ, que saía do Rio, né? Aí era sempre na UERJ. E eu fui para o Ceará, conheci uma mulher chamada Rita, né, que fazia história na UFRJ. Né? Aí, estava sempre muito ligado a ela, aí voltamos e tal. Ela é muito ligada a um grupo, chamado Grupo das Luzes, né? E tinha um grupo das Trevas que perderam as eleições lá no IFIX, que era esqueci de nome. Bom, e depois foi a minha querida professora, né, que passou a ser a diretora. E fiz umas provas lá, estava sendo chamado várias pessoas, podia ser até de escola particular, faculdade particular, o qual eu fui para uma bancada de júri dos mais pesados, Werneck Sodré, o Aloísio. Werneck, você disse quem? O general? É, o Werneck Sodré. Werneck Sodré, o Aloísio, o Lincoln, daquela matéria que eu mandei com você, que a Luiz depois né, elogiou, o Lincoln. Aloísio é genial. Renato, que também é espetacular, não me lembro do sobrenome dele. A Filomena Gibran, que passou a ser a diretora, ela que deu o parecer principal para eu ficar na UFRJ, enfim. Né? E ali eu comecei minha carreira, toda nova. Deixa eu só interromper mais uma vez. Me diga uma coisa, para a gente tentar ser mais objetivo. Você hoje, você acha qual é o seu patrimônio em termos de livros, de discos, em quantidade, e cite aí alguns livros que você destaca? Olha, meu patrimônio podia ser muito maior, né? Muito maior. Me aconteceram muitas coisas. Se eu pudesse escrever um livro, eu escrever um livro, o livreiro mais roubado do mundo, tenho certeza. O livreiro que jamais perdeu livros no mundo. Disco eu não sei tanto, talvez sim, mas estamos citando aí livros. Disco é secundário. Meu grande papel aí é ser o livreiro. Então, aí, como eu falei, eu acho que o agente da história, né, o professor de história, e o livreiro, ele não é só o livreiro profissional, ou o professor de história não é só dar aula, ele é um agente político, politizado, que ele tem que exercer uma influência no seu campo da história, no seu campo da ciência política. O livreiro, ele tem que ter uma influência, talvez até um pouco da pergunta que ele fez, você indicaria o quê? Né? Eu, por exemplo, na área política, que chega lá, na área de história, hoje não, né? Porque isso aí acaba um pouco dentro de mim, né? Eu mandava ler Marx, Engels, Weber, né? Mandaria ler isso. Né? Então, filosofia, Nietzsche, e vai para Platão, Aristóteles, os pré-socráticos que influenciaram muito nos socráticos, né? Então, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto, e vai por aí afora, né? Heráclito. Então, aí, e é isso. E o livreiro, eu fiz uma coisa muito bonita como livreiro.
Eu não fiquei só em Friburgo. Não fiquei só em Friburgo. Eu vendia livro na rua de Friburgo, de Niterói. Não vendi livro na rua de Niterói. Vendi dentro das escolas. E dei aula em Niterói, na escola municipal. 2 anos e pouco. Eu sempre tinha uma proposta, que não era só dar aula, né? Só dar aula de história. Tinha um monte de coisas que eu ofertava para formar a visão política do aluno, a consciência política do aluno, né? Levá-los em museu, como levei aqui alguns alunos de Friburgo, que quando alguns me veem aí, eles falam, oh, nunca mais esqueci lá de Teresópolis, de Petrópolis, lá no Museu de Petrópolis, poxa, nunca mais esqueci o Palácio de Cristal, enfim. Aí, na Bahia, dei aula 3 anos, quase 3 anos, né? Mesma coisa. E trabalhava como livreiro, nas horas vagas, não nas horas vagas, não da gente ser nas horas vagas, dava aula até umas 6 horas, depois eu ia para um lugar chamado Arraial da Ajuda. Isso é Bahia? Bahia. Que eu vendia livros para os turistas do mundo inteiro. E na época estava na moda a lambada. Eu largava, sempre maluco, né? Largava o espaço lá de vender livros, numa rua chamada Brother, e que reuniam todo, eu dizia que era lavar a trouxa suja em Arraial da Ajuda. Tinha israelitas, tinha um monte de israelitas. Deixa eu falar um negócio para você, olha só. Essa conversa nossa, ela vai ser editada e colocada na rede mundial, aí, pelo nosso amigo Rainer. Tá certo? Que está nos ofertando essa possibilidade. Eu queria que você me dissesse o seguinte, que você citaria alguns livros raros que você tem, ou até mesmo que já teve, mas melhor que você, se você conseguisse lembrar de alguns que você tenha hoje, e em que matérias? Como estava falando, né? Eu perdi muito acervo, né? Muito. Você nem imagina, né? Não veio um caso aqui citar, mas perdi, né? Perdi muitos livros, né? Mas eu não sei se eu tenho esse livro ainda, porque eu não abri todas as caixas, todas as bolsas. Um dos livros, talvez hoje, mais importantes que eu já tive ou ainda tenho, que está talvez oculto, né? Foi uma Bíblia em 2 volumes, pena que está em francês, se tivesse em português eu já tinha vendido já há muito tempo, de 1796, que é uma raridade. Tive uma de Lisboa, né? Em português também, essa mais nova, de 1874, que essa, se não me engano, acho que eu já vendi. Tive mais o quê? Tive um livro que fiquei com uma pena depois que eu vendi, mas por necessidade financeira. Vendi para um padre lá do Mosteiro Santa Cruz, aquele Lefebvre, que é discípulo de Lefebvre, aquele padre francês que reza de costa e reza em latim. E por sua vez eu fui à consagração dele lá, né? Antes dele sair de Friburgo. Eu não vi o chefe lá dele lá, o padre lá, o bispo deles, rezando nada em latim, estava rezando em português, né? Até porque talvez em respeito a muitos brasileiros, né? Os familiares, os amigos, né? Talvez em particular lá entre eles lá, ele deve rezar em latim. O que se você tiver um missal também, muito importante que eu tive, já vaza, acredito que tem até mais um lá guardado no meu acervo lá, né? O missal, que é da Igreja Católica, né? O missal.
Eu estou ainda. Eu já vendi com o professor Luiz, o grande amigo professor Luiz, né? Que eu adquiri outra. História da Ditadura do Brasil, em 4 volumes, é espetacular. É raro, pode ter certeza que não é editado mais. Tenho também, está lá, tenho certeza que está, nesse quiosque. É o Bozano, que é o Papa Negro. Tem um outro que plageia o Bozano, que se chama, o Papa Negro, ele se chama, eu vendi semana passada, até o nome de uma, bom, enfim, o Papa Negro, não, o Papa Negro, mas eu esqueci, rapaz, a pessoa fala assim, Jorge, mas o original é Bozano, eu falei, eu sei que é Bozano, né? Bom, enfim, e vai por aí fora, outras coisas, tinha, né, pinturas raríssimas, tinha uma pintura que era uma réplica de época do Goya, espanhol, do Goya, uma pintura que eu nem conhecia quando eu fui na casa desse cidadão comprar para o Heleno, falecido Heleno, que morreu há pouco tempo, brechó, que ficou combinado entre o Heleno assim, se ele fosse numa casa de antiquários, com coisas antigas, tivesse livros, ele falava comigo, e se eu fosse numa casa ver livros, tivesse coisa antiga, eu falava com ele. E assim foi, né? E cheguei nessa casa, falei assim, não faz isso não, porque não tem dinheiro para comprar esse Goya. Eu sei que isso aí não é o Goya de época. Goya é 1700 e pouco, né? E aí era um quadro que não era aqueles fantasmagóricos do Goya, não, né? Aqueles carnavais, né? Aquelas máscaras horrendas, né? Era um quadro sublime. Era uma menina, um balanço, e um homem olhando perplexo para ela, né? Um lugar muito bonito, uma natureza, né? Uma natureza muito bonita. Eu falei, vou falar com o Heleno. Ele foi lá, não deu o mínimo valor. Tinha uma cama réplica também de Dom João VI, toda folheada a ouro. Ele não quis, rapaz. Mas eu não tinha dinheiro para pegar. Eu não tinha. Ele preferiu pegar uns faroletes, umas luminárias, de beira de piscina, de pés de Carrara, com o lustre de cristal. Olha só, aqui na Sara Brown. Hoje essa casa está toda desmantelada. Ela mantém a fachada americana, mas fizeram uma reformulação nessa casa toda. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou perguntar a portuguesa. Peguei os livros, peguei os Pensadores, nunca tinha pego os Pensadores completos, 58 volumes. Aí, falei assim, esqueci o nome da senhora, ela morava em Copacabana, portuguesa. Aí ele pegou uma cômoda de 1700 e pouco, toda bordada, essa madeira rara, como que é? Não é jacarandá não, é cedro rosa, toda bordada de 1700 e pouco, nessa casa, que a mulher gostava de coisas antigas, mas ela estava desgostosa, disse que ia ficar só no apartamento dela em Copacabana, e queria desfazer tudo e vender, tá, tudo bem. Cheguei para ela assim, senhora, como que a senhora venderia esse quadro? Não falei nem do Goya, fiquei quieto, ela nem sabia. Falei assim, esse quadro bonitinho aí, é bonito esse quadro. Rapaz, esse mentinho já era o real. R$100. Peguei o quadro. Rapaz, eu fiquei numa dureza, que eu peguei os livros e peguei o quadro. Só não peguei a cama, a réplica, porque eu não tinha dinheiro, não tinha. Aí, e ela estava pedindo bem. Aí, rapaz, eu sei que eu vendi umas 5 vezes o preço que eu dei. E valia muito mais. E esse padre que nessa minha redundância, esse padre, enquanto ele estava aqui, ele está lá em São Paulo agora, no mosteiro lá em São Paulo,
ele comprou, ele enchia meu saco para comprar o Mein Kampf. Você conhece, sabe o Mein Kampf? Minha Luta, do Hitler. Eu nem comprei, eu comprei umas caixas e mais caixas de livros em alemão, e uma caixa veio esse livro. E eu, sinceramente, eu não me lembrava mais quem foi que deixou essas caixas lá no quiosque. E veio. Quando eu vi, aí eu fui logo, a primeira coisa que eu fui fazer no espelho, chama espelho, na terceira, para ver a edição. Era a terceira edição, em estado perfeito. Parecia que tinha saído da editora. Página, papel Bíblia, perfeito, perfeito. Em alemão, ainda no original. Valeu fortuna. Eu pessoa de dinheiro, ele falou assim, eu te dou R$500 agora na mão. Aí eu, pô, R$500 para mim era dinheiro, era não, ainda é. Aceitei os R$500. Fiz bastante coisa, mas depois, rapaz, me arrependi tanto. E é isso. Só assim, vamos... Nós já estamos aqui há algum tempo, deixa para a gente finalizar, fazer aqui os agradecimentos ao nosso cinegrafista. Isso aí. Nós temos o privilégio de ter um cinegrafista palestino, né? Raríssimo, que nos trouxe a casa dele para fazer essa gravação, dispondo aí do seu tempo, né? Agradecê-lo objetivamente por isso, só foi possível porque ele nos cedeu esse espaço e está fazendo a edição dessa nossa conversa. O que mais teria que falar é o seguinte, deixar para o Jorge, aliás, deixar para o Jorge, para ele fazer as considerações finais e dar um fecho nisso aí, dizendo que ele chegou aqui, o que Friburgo o que ele deve a Friburgo, dever no bom sentido. Ele é grato porque a Friburgo e Friburgo é grata, a cidade de Nova Friburgo é grata a ele, tanto que o concedeu o título de cidadão friburguense. E é contigo. Eu tive 2 títulos de cidadão. Primeiramente, bem antes desse, estava na Galeria União, e ganhei um título pelo vereador Fernando Pinto na época, de cidadão cultural de Nova Friburgo. Que eu não me lembro de quem recebeu esse título de cidadão cultural de Nova Friburgo, não. E fui, e passou por todos, né? Todos me elegeram. E depois desse título de cidadão friburguense, não me lembro muito a data, mas foi no governo do Heródoto. Foi o governo Heródoto, sim. Foi o governo Heródoto, porque esse escritor, autor do livro As Origens de Nova Friburgo, tem outro título aí, As Origens de Nova Friburgo, né? Um suíço, francês, ele estava ganhando o título de comendador, junto com o Rogério da Stan e eu com o título de cidadão friburguense, a princípio. Porque esse título de cidadão cultural foi uma coisa muito da Câmara Municipal, né, na época, né? E aí foi isso. E queria dizer que dessa minha militância como livreiro, né, sabendo eu que eu só podia ser um bom livreiro se eu fosse um caixeiro viajante, um andante como livreiro. Essa praça aqui era uma maravilha para vender livros e conversar com as pessoas. Fiz muito mais amizades cultural vendendo livros e fazendo feiras de livro do que dando aula. Porque a aula é uma coisa que você
tem que ter um método, né? Tem uma metodologia, tem uma grade, você tem que seguir aquilo, porque a escola te exige aquilo e tal. Então acho que eu fugi um pouco, mas enfim, fiz isso. E eu tive um projeto com o professor, na época, professor Marcelo Ipanema, uma pessoa muito querida, e para mim também, e a mulher dele, a Ipanema, como é que é? Esqueci o nome dela. E Carlos Mônaco, da Livraria Ideal de Niterói, Cibele Ipanema, a mulher dele. Fizemos um projeto que chamava assim, ó, a Feira do Livro na Praça. O que seria a Feira do Livro na Praça? Não era uma Feira do Livro só, não. A questão de ser na praça. Era o seguinte, Friburgo, aniversário de Friburgo, 16 de maio. Vinham todos os livreiros, podia vir até de outros estados, outros municípios, principalmente de outros municípios, e faziam uma feira, como está aqui, né? E era uma feira espetacular, né? Não sei se pode ser, né? Na Praça Demerval Barbosa, o Heródoto, uma cabeça muito arejada, então, essa parte cultural não teve melhor prefeito do que ele, né? E ele apoiava demais, demais mesmo, como outros não apoiaram, né? E era uma feira que começava ali na entrada ali que vai subir para as Brownies, um barracão, que ia direto até quase chegando naquele ponto de táxi, começa a Getúlio Vargas, a praça. Barracos do lado de lá, barracos do lado de cá. E eu aproveitei e dei uma ideia. Vamos fazer o seguinte, não vai ser só livreiros de sebo, não, de livros usados, não. Vamos chamar a Graça, valorizar a Graça, que é uma das maiores livreiras de Friburgo, saca de livro pra caramba e tal. Vamos chamar a Graça e outros livreiros. Na época eu não me lembro, tinham outros livreiros. E vamos fazer o seguinte, vamos chamar os pintores, vamos chamar os artistas plásticos, né? Vamos chamar os poetas, os escritores. Rapaz, aquilo foi demais. Quando entrou o Paulo Azevedo, infelizmente... E outra coisa que eu queria dizer era sobre a questão do movimento negro, né? Como eles nunca me reconheceram como um dos... fundador, não deixa de ser fundador. Fundador negro foi o Nélio, né? E outros mais que eu não me lembro. Fundador mesmo. As meninas dançavam, né? O Nélio nem conhecia direito esse Ademora Desonge, Michael Ademora Desonge. E eu lá no Rio convidei para fazer uma palestra e lançar o livro dele, de dicionário Urubá. Fininho, tal. Ele escreveu esse livro no Rio, não foi nem na Nigéria. A mulher dele, a esposa dele na Nigéria, tinha tipo assim um armarinho, né? Vendia de tudo no armarinho. E, enfim, né? E ali me consagrei, né? Se deixasse assim também assim, também continua uma feira de livro, né? Intermunicipal, né? Eu trouxe, na época de ser intermunicipal, trouxe uma livreira do estado de São Paulo, da capital, né? O qual depois eu trabalhei na livraria do pai dela, né? E é isso. E o movimento negro, que eu queria citar. Eu trazia capoeira de Niterói, do Rio, movimento. Mas não era só a capoeira em si, tinha uma festa, tinha danças, né? Capoeira, comidas, né? Comidas. E praticamente, nos bons tempos que eu tinha uma situação mais ou menos, eu que bancava os que vinham de fora, né? Bancava, né? Os rapazes vinham muito sem dinheiro e tal, e é isso. Mas, como estou te falando, a gente tem que fazer uma junção aí, ser livreiro, ser um historiador, um professor, mas o qual você tem que ter uma militância cultural aonde você vive, entendeu? Se não for assim, não é 100%,
Né? E é isso que eu posso lhe dizer. Beleza.